Bom dia, meus irmãos. Que a graça de Jesus seja derramada sobre nossas vidas, famílias e nosso país no dia de hoje. Nossa liturgia esteve baseada toda em volta dessa questão do amor a Deus, do amor de Deus por nós e do amor ao nosso próximo, aos nossos irmãos. E na oração que foi feita agora de gratidão a Deus, foi mencionado como demonstração de amor também a misericórdia para com aqueles que sofrem, né? E nós recebemos no domingo passado aqui o pastor Wildo dos Anjos, presidente, fundador da missão Vida, que é uma missão que socorre o andante, o mendigo, a pessoa de rua, e que Deus tem abençoado muito e expandido esse trabalho, e é um trabalho que precisa do suporte e do apoio da igreja. E aproveito, né, para já chamar a sua atenção. O pastor Wildo deixou a Leticinha responsável por receber as fichas das pessoas que querem contribuir com a missão e não conseguiram fazer isso no domingo passado. Então, se você tem essa intenção, se você preencheu aquela ficha, se Deus colocou isso no seu coração, você pode procurar a Leticinha hoje pela manhã, à noite, para entregar a ficha e ter esse compromisso, né, com a missão Vida. Que Deus possa, assim, abençoar a nossa vida e a nossa igreja e termos um coração misericordioso. Mas eu gostaria de falar nesta manhã, destacando o fato de que se eu não consigo nem amar aos de casa, como é que eu vou amar os de fora, não é? Então, se eu não tenho compaixão, paciência e misericórdia com o diferente de mim dentro, eu não vou poder tê-lo, não seria coerente tê-lo com o de fora. Ontem nós tivemos um dia bem intenso, estivemos com os homens aqui pela manhã, homens com a missão, nos reunimos para comer um churrasco, para meditar na palavra de Deus e trouxemos uma palavra ao coração dos homens. À noite também estivemos com os casais de primeira e trouxemos uma palavra sobre aprendendo sobre o contentamento na vida. E aplicamos, evidentemente, ao contentamento pessoal, a sermos gratos a Deus por aquilo que o Senhor nos fez, como o Senhor nos fez, quem somos nós, e contentes com aquilo que o Senhor nos concedeu, tanto a nível de família, esposa, esposo, filhos, oportunidades, possibilidades, recursos. E eu gostaria de trazer esse tema pensando principalmente nas questões de nossas diferenças, né? Nós estamos hoje encerrando um pleito muito tenso no Brasil de eleições, onde ficou muito claro e caracterizado uma polarização, que não é um fenômeno nosso, isso é mundial, não é? O mundo passou por um período dos últimos 30, 40 anos, houve uma alternância, né, de ideologia nos governos do mundo, onde governos mais inclinados à esquerda dominaram tanto a Europa quanto a América Latina de forma muito forte, mais ainda. Na Europa mais ideológico, na ONU, tentando trazer uma nova mentalidade de comportamento, e inclusive influenciando a educação, os governos que estão ligados à ONU a adotarem as orientações, e até
por incrível que pareça, no próprio Estados Unidos, que sempre foi um país mais conservador, partidos mais de esquerda assumiram e até chegaram a arranhar ou ameaçar a eleição também. Houve muita popularidade de um candidato de esquerda na América, coisa que é surpreendente, né? Porque é um país que lutou contra o esquerdismo ou o comunismo, aquela polarização mundial que a gente viveu há 40, 50 anos atrás, né? A Guerra Fria e tal. Então, é um fenômeno mundial e hoje países que estavam com o governo de esquerda começam agora a transitar para um outro lado mais conservador, cansado de algumas coisas ou das agendas das esquerdas. Então, vemos esse fenômeno na Europa, vemos esse fenômeno em outros países da própria América Latina. E estamos vendo isso no Brasil também, uma onda conservadora muito forte, né? E isso cria uma tensão e uma polarização, e o segundo turno mostrou bem claramente isso. Aqueles que são simpáticos à ideologia de esquerda, que têm um cunho mais social, né, um discurso mais humano, de olhar com mais atenção para as classes menos favorecidas, sempre foi esse o discurso, não é? E, por outro lado, os mais conservadores, que se preocupam com as questões do marxismo cultural, com a questão da agenda, com a questão da libertinagem, da quebra de valores da família, né? E cristãos que fazem as suas próprias avaliações, olham para um lado, olham para o outro, alguns mais inclinados à questão social, da misericórdia pelo mais necessitado, tendem a se afinar com o discurso e com a ideologia mais à esquerda. Outros, preocupados com os valores morais, né, se voltam mais para a direita, né, e isso gera também uma tensão no nosso meio. E, às vezes, a gente se inflama e se envolve em demasia e até confunde, né, a esquerda com o cristianismo ou o conservadorismo de direita com o cristianismo, e essas duas coisas não são verdades. Se afinam, não é? Mas não pode haver essa confusão na nossa mente. Eu gostaria, então, de falar sobre contentamento nesse aspecto de como a gente deve estar bem resolvido na nossa consciência e responsabilidade diante da palavra de Deus e em lidar com a diferença daquele meu irmão que pensa diferente de mim, né? Para que a gente não saia, né, ou não se deixe acomodar com esse comportamento, discurso e maneira de lidar com as diferenças do mundo, né? Toda a nossa liturgia envolveu essa temática, né, de amarmos a diferença, né, de acolhermos aquele que pensa diferente de mim e não de demonizá-lo, né, nem chamando a pessoa de abortista, se ele, pela questão da preocupação mais humana com o outro, se alinha com a esquerda que tem essa agenda, nem chamando o outro de fascista, né, que se alinha com o conservadorismo mais de direita, né, como se tem feito aí no mundo, né. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13, e tomar esse tema de contentamento para aplicarmos a nossa vida nesses momentos de tensão e diferença que vivemos. Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13, nos diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de destacar nessas palavras do apóstolo Paulo
o verso 10, o começo do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E no verso 11, a segunda parte do verso 11, que diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse verso 11, onde o apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente. E o contentamento é algo que nós precisamos aprender na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Contentamento não é algo que nós trazemos em nós. Nós somos, por natureza, de queda, pessoas insatisfeitas e pessoas descontentes, pessoas incompletas e pessoas que buscam a completude, ou buscam se saciar, ou buscam se satisfazer, porque há uma insatisfação instalada no coração do ser humano no estado que ele se encontra de queda. Porque aquilo que pode, ou que o homem foi criado para ser saciado por Deus, ter nele vida, ter nele felicidade, ter nele alegria, ter nele satisfação, ter nele prazer. Mas quando a queda aconteceu e houve a separação entre o homem e Deus, esse rompimento da natureza humana com a natureza divina, porque agora são contrárias, porque Deus é santo e nós somos pessoas vendidas ao pecado, nós fomos separados, rompidos, quebrados naquilo para o que nós fomos criados. E nós fomos retirados daquilo que nos podia trazer senso de significado e de felicidade e de vida. Então, o ser humano pós-queda é uma pessoa insatisfeita, tem fome de alma, falta-lhe alguma coisa, convive com um vazio dentro dele. Por isso, nós não somos contentes ou satisfeitos. São palavras sinônimas a isso que nós estamos tentando trabalhar com vocês nessa manhã, de contentamento. Paulo diz que aprendeu o contentamento e que independe de circunstâncias para a sua felicidade e para a sua satisfação. Aprendeu a ser honrado e a ser humilhado sem que isso mexa com a sua alegria, com o seu bem-estar. Aprendeu a viver na fartura, bem, tendo recursos materiais, conforto e dignidade, e aprendeu também a passar privação, necessidade e humilhação. E ele diz: isso não mexe com a minha alegria, porque a minha alegria está no Senhor, e não nas circunstâncias, e não nas coisas, e não nas injúrias, e não nas honras, nas curtidas. A minha satisfação está em Deus. Hoje em dia, se há uma discussão muito grande no que tange ao comportamento do ser humano de se tornar dependente das redes sociais, de criar ansiedade nas pessoas quando posta uma coisa e a pessoa fica olhando o celular para ver se curtiram a minha postagem. E tem se tornado um problema, endêmico no comportamento das pessoas, a necessidade de aprovação, a necessidade de serem observados. Paulo diz que a vida cristã pode nos trazer alguma coisa maravilhosa, que é não depender das pessoas para ser feliz, não depender de circunstâncias para ser feliz. Quando eu coloco o meu coração, o meu prazer e a minha alegria no lugar certo, no Senhor, em Cristo Jesus.
Isso também revela para a gente que a regeneração, a justificação ou a conversão de alguém não transforma automaticamente, né, a sua vida, deveria abrir as portas para que eu ande nesse novo caminho de buscar em Deus a minha alegria e o meu prazer. Mas não é automático. Então, por isso, Paulo usa a expressão, eu aprendi, né, o contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A carta que ele escreve aos Filipenses é uma carta de agradecimento. Paulo estava na sua primeira prisão domiciliar em Roma, havia apelado a um direito de cidadania para ser julgado por Roma, porque estava pondo em xeque as intenções do juízo, né, local dos governadores da Palestina e de Cesareia, que estavam sendo tendenciosos, né, e aos judeus que fizeram uma denúncia contra Paulo. E Paulo estava respondendo um processo, né? E nesse processo ele viu que os tribunais locais estavam sendo tendenciosos contra ele, a favor dos judaizantes, ou dos fariseus, ou dos escribas que levantaram essa acusação contra Paulo, e que ele tomou conhecimento de uma tentativa, de um atentado contra ele, quando pediram para que ele fosse transferido de Cesareia para Jerusalém de volta, e ele foi avisado, né, até brincando aqui, pelo serviço de informações, que havia uma tentativa de assassiná-lo. E Paulo, então, sabendo disso, apelou para a proteção da justiça federal, né, romana. E aí ele disse, eu quero ser julgado, apelo, lanço mão de um direito para ser julgado em Roma. E a partir de então, como cidadão romano, ele tinha o direito de proteção. E aí foi transferido, sob proteção da guarda romana, de Cesareia até Roma. E aí a gente tem a narrativa disso nos 4 ou 5 últimos capítulos do livro de Atos. Toda aquela turbulência que aconteceu, naufrágio, né, problemas, e um prisioneiro, alguém sob proteção e guarda, se torna a pessoa mais importante. Deus é glorificado, pessoas conhecem a Cristo, uma ilha é alcançada pelo Evangelho, as pessoas veem o poder de Deus em milagres ali acontecendo. Quando Paulo é mordido por uma víbora e não morre do veneno dela, e eles veem a glória de Deus, e Deus usa essas situações, as mais difíceis e terríveis possíveis, para glorificar o seu nome, usando uma situação desconfortável para a vida do apóstolo Paulo, naufrágio, ameaça de morte e etc., para ele poder, então, cumprir o propósito de Deus. E a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, e a gente pode descansar o nosso coração nele, e isso que nos traz contentamento. Paulo preso em Roma, ou sob guarda e proteção, ele não estava num cárcere, ele estava numa casa que ele tinha que alugar e ficar ali esperando o julgamento, esperando a transferência do julgamento, né, esperando a audiência acontecer, as testemunhas de acusação virem contra ele, coisa que nunca aconteceu, e ele passou 3 anos, né, em Roma esperando isso acontecer, e a gente entende como a justiça é burocrática e não é de hoje, né? Desde aquela época. Terminou que Roma é incendiada, que há um conflito muito forte, que há uma polarização muito grande, que há uma acusação contra Paulo agora por parte do imperador romano, que já estava por aqui com Paulo, porque a guarda pretoriana toda estava se convertendo por causa, né, das mudanças de guarda para protegê-lo, e ele aproveitava isso e evangelizava essas pessoas, e o evangelho estava entrando dentro do império e na casa de César. Você vai ver que no final dessa carta, uma das 4 cartas da prisão, né, referente à primeira prisão domiciliar de Paulo, ele, na saudação final, no verso 22, diz que todos os santos vos saúdam.
escrevendo aos Filipenses, especialmente os da casa de César. E isso estava causando um desconforto, um incômodo muito grande, e Nero, na sua loucura, imperador romano, frustrado em sua proposta ao Senado de construir uma nova Roma, segundo a sua megalomania, né? E não sendo aprovado, ele intentou colocar fogo na cidade, colocar a culpa nos cristãos e dizer que Paulo era o incentivador do ódio contra Roma. E Paulo teve que fugir. Mas antes disso acontecer, a igreja em Filipos, tomando conhecimento dos custos de manter Paulo ali em Roma e que ele não tinha recursos, a igreja levanta uma oferta e pega o seu pastor, Epafrodito, e diz: Epafrodito, leve a oferta para Paulo e ajude Paulo no que for preciso. E a igreja mandou o seu pastor juntamente com a oferta. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de agradecimento, né? E o texto que nós lemos exatamente trata disso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza que eu estou vivendo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica, até quando eu saí de Filipos e deixei de pastorear vocês presencialmente, e fui pastorear uma igreja em Tessalônica, montaram a igreja lá, plantaram a igreja lá, vocês me sustentaram, né? Até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma carta de gratidão, é uma carta-resposta. E aqui eu queria pontuar com vocês essas coisas. Contentamento, ou satisfação, ou felicidade, né? Ou um coração saciado, né? Tem a ver com alegria em Deus e reconhecimento da bondade de Deus, gratidão. Então, só vai aprender o contentamento quem se alegra em Deus e quem coloca nele a sua alegria e prazer, e como consequência é grato a Deus por todas as coisas que Ele me proporciona. É grato a Deus pelo que eu sou. É grato a Deus pelo que tem. Isso é contentamento, isso é uma coisa que se aprende, segundo a palavra de Paulo. É muito importante que eu e você aprenda a estar contente, aprenda a se contentar, aprenda o contentamento. Por quê? Porque a falta de aprender a viver contente nos torna pessoas insatisfeitas com o que somos, com o lugar que ocupamos na vida, com a ação ou as funções que Deus nos tem confiado. E aqui eu quero me tomar emprestado o capítulo 12 de Romanos, né?
sem querer entrar na seara da exposição do pastor Augusto. Mas o capítulo 12 de Romanos, Paulo escreve, aparentemente não tem nada a ver com contentamento, e tem tudo a ver com contentamento. Ele não usa a palavra contentamento, mas ele trata um problema de relacionamento na igreja que está em torno dos dons espirituais. E que estava havendo competitividade, disputa, vaidade, vanglória e mimimi, né? Gente que achava que porque não tinha determinados dons não era tão importante, coisa semelhante ao que aconteceu na carta aos Coríntios, onde Paulo trata isso. Gente que se achava mais crente ou mais importante que os outros porque tinha determinados dons. E tanto em Corinto como em Romanos, Paulo diz ou traz algumas coisas que mostram que isso é falta de contentamento. É falta de satisfação em Deus. E quando eu não coloco a minha alegria, o meu prazer e a minha satisfação em Deus, aí vai surgir no nosso meio competição, vai surgir no nosso meio vaidade, vai surgir no nosso meio ciúmes e invejas. Quando eu não consigo ser satisfeito comigo como pessoa humana. E quando eu não me aceito como pessoa humana. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todos nós somos pessoas singulares. Todos nós temos coisas boas em nós, potenciais que Deus colocou em nós, quando nos criou de forma particular e pessoal. Quando ainda, em gestação, no ventre da nossa mãe, o Senhor nos viu e escreveu toda a nossa história. E nos criou com um propósito. Então, todos nós temos potencialidades e valores que nos faz semelhantes a Deus. Mas também todos nós temos defeitos. Por causa da queda que nos aleijou de forma definitiva. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser assumidas e colocadas diante de Deus. E o equilíbrio da vida cristã é você se conhecer, saber das suas potencialidades, porque Deus lhe criou com potencialidades, e saber também dos seus defeitos, das suas fragilidades, das suas fraquezas, das suas tendências pecaminosas, não é? E lidar diante de Deus com essas coisas com serenidade. Não se envaidecer, nem se medir com os outros por causa das suas potencialidades, não é? Nem usar isso para dizer que é melhor do que ninguém, e nem usar os seus defeitos de caráter para pensar ou achar que você é pior que os outros. O equilíbrio da vida cristã em me enxergar, em olhar para mim e dizer e saber que Deus, apesar do que eu sou, me amou, me atraiu, entregou a vida do seu filho por mim, me justificou, me fez parte da sua família, me empresta a dignidade, como criação e como sujeito redimido. Eu sou alguém amado por Deus. E eu preciso ser grato a Ele por isso. Eu preciso me alegrar por isso. E saber que mesmo sendo uma pessoa cheia de defeitos, cheia de sinões, eu fui acolhido por Ele e amado por Ele. E o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. E quando na minha caminhada eu tropeçar, eu infligir a lei de Deus, eu pecar contra o Senhor, pecar contra a sua santidade, o que Ele requer de mim não é perfeição, que Ele sabe que a minha natureza é caída e pecaminosa. O que Ele requer de mim é arrependimento. É me chegar diante dele quebrantado, contrito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoe pelo meu pecado. Não consegui, me perdoe. E se apropriar do sangue de Cristo que foi derramado e é suficiente para perdoar e para justificar e para purificar todo aquele que confessa o seu pecado diante do Senhor. E viver a minha vida serenamente, sem estar me punindo, tentando me auto-justificar.
O que Ele fez é suficiente. E eu preciso aprender a ser grato pelo que eu sou, nessa totalidade. Porque mesmo sendo um pecador, merecedor de condenação, fui amado por Ele. E todos os meus pecados foram pagos naquela cruz por Ele. E eu quero viver em gratidão, em alegria, para satisfazer o meu Senhor, que me amou e deu a vida do seu Filho por mim. Isso é contentamento, isso se aprende na vida cristã. E quando eu entendo isso, eu vou ser misericordioso para aquele que é diferente de mim, para aquele que pensa diferente de mim. Não, claro, na nossa responsabilidade diante do mundo, diante da sociedade em que vivemos, nós precisamos assumir posições. Esse negócio de neutralidade de cristão diante dos problemas da sociedade em que ele vive, isso é irresponsabilidade. Não existe neutralidade. Eu preciso correr o risco de interpretar, de querer entender e de decidir o que é melhor, principalmente em situações como a que a gente vive no nosso país. Eu preciso saber ponderar. Política não é torcida de time, né? Aliás, o Sport ontem venceu, né, de virada, na Arena do Grêmio, com 2 gols de Jair. E está na posição 17 no campeonato. Isso é brincadeira, só para relaxar, gente. É brincadeira, para não ser processado. Mas, às vezes, a gente se amarra a paixões na política, como no futebol. Futebol é coisa irracional, né? Meu pai era tricolor. Eu tinha, sei lá, não me lembro bem, se 5 ou 6 anos de idade, e ele me levou para ver um jogo que decidiu o campeonato pernambucano, né? Lá nos Aflitos, eu lembro bem disso, eu tinha 6, 7 anos, e era Santa Cruz e Náutico, né? E, para infelicidade do meu pai, naquela época, o Náutico foi ex-campeão em cima do Santa Cruz. E meu pai tricolor, cheio de esperança em relação a mim, eu me apaixonei pelo Náutico. Fazer o quê? É história, né? Sofro até hoje, mas, né? Fazer o quê, né? Aí, certa vez, eu me lembro que São Paulo, com aquele timão de raiz, ganhando tudo, campeonato mundial e etc., veio jogar com o Sport aqui na Ilha do Retiro, né? E eu morava lá no Palavra da Vida, Vitor era pequenino, eu vou levar Vitor para ver o São Paulo dar uma cachapada no Sport, né? Para vacinar ele de uma vez por todas contra isso. Mas depois eu pensei na história do meu pai, eu digo, não vou não. Eu não vou fazer essa loucura não. Vai que acontece uma zebra, né? E aconteceu uma zebra, 4-1 no Sport no São Paulo. Eu digo, misericórdia, ainda bem que eu não levei meu filho. Mas assim, política não é esporte. Né? Eu nunca vou deixar de ser náutico. Quer ele perca, sofra, quer... Esses dias Priscila está gravidinha, eu digo, vou aprontar uma com o Peu, né? Peu é rubro-negro. Eu disse, vou pegar um kitzinho do náutico que dá para... Aí um gaiato, acho que mandou para mim uma presepadazinha desses memes aí, né? Disse, esse tal de Bolsonaro fala muito de kit gay para criança. Será que é isso? Aí mandou um negocinho do náutico, né? Eu digo, mas isso é uma esculhambação. Eu digo, não é possível um negócio desse, né? Eu digo, tá bom. Mas isso é esporte, isso é brincadeira, isso não traz responsabilidade sobre a vida das pessoas. Isso é brincadeira, é torcida, é coisa do coração. Mas isso a política não é isso. A política diz respeito à vida dos outros. Diz respeito ao futuro da nação. Influencia e afeta os nossos valores cristãos, dependendo de quem dá as cartas no comando da nação. Então, temos responsabilidade? Temos. E temos que avaliar? Temos. E não há aqui o certo e o errado no que tange a candidatura tal ou a tal. Não, não lidamos com pessoas que têm consciência cristã ou compromisso com Deus. Lidamos com ideologias e temos as nossas inclinações e tendências.
Mas precisamos avaliar essas coisas não com o coração. Isso não é torcida de futebol. Isso é o país. Agora, evidentemente, se eu tenho uma leitura, uma compreensão, se eu acho que isso aqui é melhor, se considerando os pós e os contras de uma proposta ou de outra proposta, eu entendo que isso aqui é melhor para a nação, eu não posso demonizar quem pensa diferente de mim. E nem posso ser anticristão e injusto num comentário que eu faça. E eu não posso ferir a ninguém querendo violentar a sua consciência para pensar como eu. O que a gente pode requerer das pessoas é responsabilidade. Responsabilidade em considerar os princípios da palavra de Deus como norteador das nossas decisões. Mas contentamento tem muito a ver com isso, porque quando nos falta alegria em Deus e quando o nosso prazer não está nele, a gente começa a transferir isso no nosso coração idólatra para situações como essa. Uma vez eu tenho um colega pastor amigo meu, que é muito rubro-negro, muito apaixonado pelo esporte. De vez em quando eu dava uma mexida pela alfinetada. Né? Eu brinco com Cleide, né? Ela goza com a minha cara. A gente brinca com essas coisas. Eu brinco com o Bruno aqui que está olhando para mim, a gente brinca com essas coisas. Né? Mas eu fui brincar com esse colega e esse colega deu uma pinotada. Já vi que aí a paixão é muito grande aí, a gente não pode brincar com essas coisas, então é melhor não fazer isso, para não criar ou não ferir a consciência de ninguém e nem se colocar numa situação de desconforto com o irmão que a gente ama. Né? É uma área que não dá para entrar com ele, então não entra. Opa, fica quieto aqui. Mas veja, eu quando não tenho contentamento em Deus, eu começo a transferir para outras coisas. E a política é uma dessas. A gente é muito paixão, a gente é muito pele no Brasil, a gente é latino, né? E se deixa envolver demais com essas coisas e pode causar uma situação de desconforto na nossa comunhão com Deus. Mas a falta de contentamento nos torna pessoas insatisfeitas com o que somos, com o lugar que ocupamos, com as ações, e Paulo olha para a igreja em Roma e trata disso. Lá no capítulo 12, no versículo 3, ele vai falar exatamente disso, né? Do contentamento no meu lugar na igreja e no corpo de Cristo, e a gente aplica a questão prática para a nossa vida. Ele diz, no verso 3 do capítulo 12, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, vamos aplicar isso nessas questões da polarização política que pode trazer problemas entre nós. Não pense de si mesmo além do que convém. Você fez sua reflexão? Você fez uma avaliação? Você tomou uma decisão? Acha que isso aqui é melhor para o país? Ah, mas tem um irmãozinho que não acha. Tá bom. Você pode até entender que ele está equivocado, que ele precisa ponderar algumas outras coisas que ele não está ponderando. Você pode até achar que ele está apaixonado e assumindo um discurso que não é tão cristão, mas você não é dono da verdade, em nome de Jesus. Isso é um exercício de discernimento e de responsabilidade. Isso não me torna mais crente ou melhor do que o outro. Ou, aliás, se eu achar que eu sou maduro e que tenho uma cosmovisão cristã mais ampla do que aquele irmão, que eu enxergo algumas coisas que ele não consegue enxergar, isso deveria me dar mais equilíbrio para tentar ajudá-lo a compreender algumas coisas que eu entendo que ele não compreenda. Não significa que ele não compreenda. Então, eu preciso ser bem resolvido comigo para poder lidar com a diferença do outro. Digo a cada um que não tenha de si mesmo além do que convém, mas que pense de si mesmo conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A falta de contentamento nos torna pessoas negativas. Quando somos contrariados, ou até quando somos injuriados. A nossa reação de indignação e revide, muitas vezes, expõe a nossa falta de contentamento com o que somos,
Nós ficamos tentados a defender nossa causa, nossa imagem, nossos direitos, nosso ponto de vista. Uma pessoa contente é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa feliz e satisfeita e consciente de quem é. Não vai se injuriar ou se sentir agredida quando o outro pensa diferente, ou até mesmo emite uma injúria contra você. Hoje em dia a gente está agredindo demais. Fulano pensa diferente, é mais conservador, está alinhado com esse candidato aqui que falou isso, isso e isso, é um fascista. Ou fulano defende essa causa aqui de esquerda que é libertina nos comportamentos morais, que está envolvida com corrupção e que levanta a bandeira de... é um abortista. Calma, cuidado, para que a gente não use isso com paixão para estar agredindo ou ferindo o outro. E nem para a gente se vitimizar. É a palavra de moda. Para a gente deixar de mimimi. A gente precisa ser maduro. Para, ao ser injuriado, a gente não está sendo afetado, ou reivindicando, ou reagindo negativamente, ou exigindo direitos e etc. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa contente em Cristo, ela abençoa os seus irmãos. Quando nós aprendemos e absorvemos o contentamento, nós seremos abençoadores dos outros. E como que a gente faz isso? Se alegrando com as conquistas de quem se alegra. E se solidarizando e sendo misericordioso com quem chora, com quem fracassa. O contrário do contentamento é quando a gente se entristece com a felicidade do outro. Hoje em dia, hoje à noite, alguns vão se alegrar, e outros vão se entristecer. O contentamento vai dizer, vai me mostrar, a minha atitude vai mostrar o meu contentamento. Bem feito. A gente tem que ter cuidado com isso. Uma pessoa bem resolvida e contente é uma pessoa que abençoa, se alegra com as conquistas do outro e se solidariza e tem misericordiosa com os fracassos do outro. Eu sempre digo na igreja, algo mais difícil no ministério pastoral é a gente ter que lidar com o pecado na vida de crentes que se tornam públicos. Porque pecado na vida de crente tem a torta e a direita, na minha e na sua, Agora, tem pecados que se tornam escandalosos, tem pecados que ferem o nome de Cristo, ao se tornarem públicos. E quando isso acontece, a gente tem que tratar publicamente um pecado, para não deixar que o mal se alastre. Mas tem dois perigos aqui, nesse trato, se não for bem conduzido. Primeiro, a disciplina não visa punir ninguém, visa proteger. E a preocupação pastoral é proteger o irmão que já está ferido e que foi vencido pelo pecado. Protegê-lo. Protegê-lo contra o diabo, protegê-lo contra o julgamento alheio, é protegê-lo. E isso é complicado porque a gente lida com muita gente e às vezes nem todo mundo é contente. Nem todo mundo é bem resolvido espiritualmente. Tem pessoas que, ao lugar de se solidarizar e sofrer com o fracasso do irmão espiritualmente, e chegar junto e orar e sofrer com ele, se alegra. Se alegra porque a queda do outro me passa uma sensação de que eu não sou tão ruim. E a Bíblia diz que isso é o pior dos sentimentos. Aí eu digo, quando acontece uma situação como essa, desconfortável, o pastor tem duas preocupações. Tratar com a pessoa para protegê-lo e recuperá-lo, e tratar com a igreja didaticamente para ela aprender a ser igreja. A não ser juiz. A ser solidária e misericordiosa. Terminando, para a gente não estourar o tempo. A falta de contentamento é a razão da cobiça se manifestar em nossas vidas. Também é a razão da vaidade, da competitividade e da ambição entre nós.
O verso 16 de Romanos, capítulo 12, nos diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não se julgue melhor, mais espiritual, mais conhecedor do que ninguém. E o 10º mandamento nos aponta exatamente para essa área, nos traz a essa área. Paulo diz: olha, eu como religioso, eu como um benjamita, fariseu dos fariseus, uma pessoa zelosa da lei, eu fazia meu checklist todos os dias. Eu olhava para a primeira tábua da lei: não terás outros deuses diante de mim. E eu dizia: ok, eu não tenho outro Deus a não ser o meu Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, ou não adorarás esse Deus segundo a tua imaginação. Ele diz: não, eu tenho uma consciência reformada e meu culto é reformado. Ele é direcionado a Deus. Checklist, passei no teste. 3º mandamento, falando da atitude do meu coração, de não abrir a minha boca para cantar louvores a Deus ou para assumir qualquer tipo de compromisso sem a intenção de cumpri-la. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Checklist, passei nisso. 4º mandamento, o dia de descanso, observe o dia de descanso, é um dia exclusivo. Todos os outros dias são inclusivos, eu tenho que ter Deus na minha vida e viver em comunhão com Ele. Mas esse aqui é exclusivo, é para Deus, não é para qualquer outra coisa senão isso. Cesso o meu trabalho, cesso o meu lazer, é comunhão com Deus, é descanso com o Senhor. Sou reformado, quase neopuritano. Então, checklist, Paulo marca lá. Não ouso nem comprar um bombom na esquina nesse dia. Quinto mandamento: honra os meus pais. Até na velhice, eu estou ajudando eles financeiramente. Sempre os respeitei. Sei lidar bem com as autoridades, com os chefes, no emprego. Ok. 6º mandamento: nunca roubei, não sonego imposto. Nunca fraudei ninguém, nunca levei vantagem. Ok. 7º mandamento: não adulterarás, sei lidar bem com a minha sexualidade, estou bem resolvido nisso. Ok. E por aí vai Paulo listando, até chegar no 10º mandamento. Ele diz que quando chegou no 10º mandamento, aí a minha mão tremeu. Porque o 10º mandamento não é objetivo nesses aspectos direto, ele é subjetivo, ele fala das intenções do meu coração. E aqui eu digo a você que a falta de contentamento, a falta de gratidão, a falta de alegria em Deus é a razão da cobiça, da vaidade, da competitividade e da ambição negativa. O 10º mandamento diz que eu não deveria desejar a mulher do meu próximo, ou desejar o marido da minha próxima. Ou seja, o mandamento me diz que eu devo ser satisfeito com aquilo que Deus me concedeu, com a mulher que eu escolhi. Eu escolhi a quem amar, devo amar a minha escolha. Ela deve ser entre os lírios do campo, aquele que mais me chama a atenção. O meu esposo deve ser entre os homens a macieira pelo qual eu quero me sentar nela e ter a sua sombra e proteção. Quando eu não sou satisfeito nisso, aí meu coração e os meus olhos vão se voltar para a mulher do meu amigo, do meu irmão, do meu colega, do outro. A falta de contentamento, de prazer e de alegria em Deus faz com que eu ambicione aquilo que não é meu. A mulher do próximo, os bens do próximo, o lugar que o outro ocupa, aquilo que ele representa, que eu gostaria para mim. A falta de contentamento causa todas essas coisas. Me torna uma pessoa negativa, me torna uma pessoa cobiçosa, me torna uma pessoa insatisfeita. E a Bíblia me diz
me mostra qual é o remédio e qual é a solução. E aí você entende Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que geralmente a gente destaca esse texto fora desse contexto de satisfação. Porque o texto diz que uma mente conformada com Deus, uma mente satisfeita em Deus, uma mente alegre sobremaneira em Cristo, é capaz de transformar o mundo. Mas uma mente conformada com o mundo não se deixa transformar por Deus, pelo seu Espírito, nem por sua palavra. Então, principalmente nessa questão dessa polarização na política, que a minha mente esteja conformada em Deus, para a gente poder fazer alguma diferença e transformação nesse mundo. Mas se eu me alinho com esse mundo, se eu me conformo com as propostas, quer de esquerda, quer de direita, quer liberais ou libertinas, quer conservadoras, eu não vou ter cabeça, mente, disposição na alma para ser transformado por Deus na minha cosmovisão de mundo, para ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. É isso que Paulo está apelando aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o culto verdadeiro. Não se deixe conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e só então vocês vão experimentar o prazer, a alegria, a satisfação, a saciedade que a palavra de Deus e que a vontade de Deus pode conceder ao homem, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas só quando eu me alegro em Deus e o meu prazer está nele é que eu vou poder experimentar isso na minha vida. Estamos sendo levados pela vida a nos conformar com o mundo? Ou estamos sendo moldados por Deus para transformar esse mundo? É a pergunta que eu quero deixar para você. Só lembrando da intercessão, da oração intercessória de Jesus. Em João capítulo 17. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Que a gente possa passar por essa vida e não ser conformado a ela. Ser conformado com Deus e com a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.